Eu quero que vocês saibam agora como é que você determina se o número é primo. E para isso eu quero mostrar para vocês que não existe mágica, não existe fórmula, não existe algoritmo. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão testar, tá certo? Se ele é por 2, vocês vão testar primos menores do que ele, tá certo? Até quando? Até que valor eu tenho que testar? É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, por exemplo, 211 é primo? Como é que eu vou saber? Eu vou dividir por 2, por 3, vou testando os primos iniciais. Mas vou até que número? Aí é onde está. Você vai testar até o número mais próximo da raiz quadrada dele. Mas não precisa ser exato, não. Eu quero o primo mais próximo abaixo. Aí eu quero que vocês se liguem, ó, que... Vamos lá, 3 ao quadrado é 169. 14 ao quadrado, 196. 15 ao quadrado, 225. Como 211 é um valor entre esses dois, a raiz dele vai dar um valor entre 14 e 15. 14 e uns quebradinhos. Qual é o número primo abaixo dele mais próximo? 13. Então, basta eu testar até o 13. Então, eu vou testar se é divisível, sem problema. Por 2, é divisível por 2? Não. Porque para ser por 2, ele tem que ser um número par e não é. Por 3, ele é divisível? Também não. Porque para saber se é divisível por 3, eu somo os algarismos. Se eu somar 2, 1 e 1, dá 4. 4 não é divisível por 3. Por 5, também não. Porque tinha que terminar em 0 ou 5. Por 7. Aí, se você não lembrar o critério de divisão por 7, não tem problema. Você divide aqui, ó. Tá? Divide. E vê se deixa resto. Se não lembrar critério de divisibilidade, deixa resto 1. Dá 30 e resto 1. Não é. Aí o próximo seria 11. 211 é divisível por 11? Também não. Vai dar 10 aqui. 101, 9, 99, deixa resto 2. Não é primo. Não é divisível por 11. E, para finalizar, basta ir até o primo abaixo dele. Por 13. Aí eu vou dividir por 13. Dá 1, 13, 8, 81. Aí aqui vai dar 7 passa, 6, 78. Resto 3. Então, se ele não for divisível até o 13, que é que é o primo mais próximo da raiz quadrada, abaixo, eu fui até o 13. Não precisa eu continuar. Tá certo? Com certeza, 211 é primo sim. Então, basta ir até a raiz quadrada do número. Tá certo? Vou justificar isso, só um instantinho. Para justificar o que eu falei, eu quero que vocês simplesmente me digam quem são os divisores. Eu só estou tratando dos positivos, tá? Não vou nem listar os negativos. Eu estou olhando só para os positivos. Claro que o que tiver divisor positivo tem negativo também. Se o 2 é divisor positivo, o menos 2 também é. Mas eu quero que vocês olhem só para os positivos, por enquanto. Então, quem são os divisores positivos de 20? 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Aqui tem uma propriedadezinha que é útil. Ó. Se eu multiplicar o primeiro pelo último, dá 20. O segundo pelo penúltimo, dá 20. O terceiro pelo antepenúltimo, dá 20. Então, sempre que eu souber eu sei o último. Se eu souber o primeiro, eu sei o último. Se eu souber o segundo, eu sei o penúltimo. É só o produto dá 20. Nesse caso. Tá? Aqui, ó. Aí eu posso usar isso muitas vezes para conseguir determinar mais facilmente os divisores. Por exemplo, 1 é divisor. Quem é o último? O próprio número, 36. Próximo divisor. Aí eu vejo que dá por 2, porque é par. Se tem o 2, o penúltimo é 18. Por produto, se esses dois primeiros dão 36, esses dois dão 36. Tá bom? Se o primeiro é 1, o último é o próprio número e o produto deu 36. Então, todos os produtos terão de dar 36. Se aqui for 3, 36 é por 3, porque se eu somar dá 9 e 9 é divisível por 3. Se 36 é divisor, o 12 também é, porque é quem eu vou multiplicar para dar 36. Você divide 36 por 3 dá 12. 36 por 2 dá 18.
Se eu sei o segundo, eu sei o penúltimo. Se eu sei o terceiro, eu sei o antepenúltimo. E assim vai. Tá? Aí quem seria o próximo? 4. Deixa eu espremer aqui. Se 4 é divisor, aí você divide 36 por 4, você tem esse aqui que é 9. E tem o 6. Que ficaria exatamente no meio. Que é uma quantidade ímpar. A quantidade divisor ímpar. Tá certo? A quantidade divisor é ímpar quando o número for quadrado perfeito, quando ele tiver a raiz quadrada exata. E a raiz quadrada exata me diz exatamente quem é que está no meio dele. No meio da minha sequência. Tá bom? Aqui não dá legal, ó. Não tem termo do meio. Porque 20 não tem raiz quadrada exata. O número só terá a quantidade divisor ímpar se ele tiver raiz quadrada exata. Se ele for quadrado, perfeito. Veja que o 20 não tem raiz quadrada exata. Então a quantidade divisor é par. Ok? Aí o que é que vai acarretar? Ó? Sempre que eu tirar a raiz do número, eu vou descobrir ou o termo médio, no caso, se ele tiver raiz quadrada exata, ou raiz quadrada de 20 é 4 e uns quebradinhos. Tá bom? 4 e um pouquinho. 4,1, 4,2, não sei, eu teria que calcular. Tá bom? A raiz quadrada de 20 é 4 e uns quebradinhos. Com certeza está entre esses dois, ó. Tá bom? 4,7, 4,6, não sei, eu tenho que calcular. De cabeça que eu não vou fazer, não. Aí, ou seja, se eu testar até antes dele, não tiver, não tem depois. Se até o 6 não tivesse raiz, não tivesse número primo que dividisse, também não teria depois, porque é atrelado. Por isso que eu só preciso testar até a raiz quadrada do número. Aqui, ó, 1 e o 20, mas 1 não conta, 1 não é primo. Aí eu testo o 2, 2 e 10. Ah, o 2 deu. Mas se não tivesse o 2, se não tivesse o 3, eu só preciso testar até a raiz quadrada do número. Na realidade, para saber se é primo, eu não vou testar 1, não vou testar 4. Eu só testo o primo, eu testo o 2, o 3, o 5, o 7. Então eu vou até o primo menor do que a raiz do número. Porque se não tiver divisor até a raiz quadrada, se não tiver antes da raiz quadrada, não tem depois. Aí o número é primo. Se ele não tem divisor além do 1. Se ele não tem divisor além do 1, e dele mesmo, claro, ele é primo. Ok, pessoal? Estou falando positivo. Estou considerando tudo positivo. Claro que tem a mesma quantidade negativa.